Olá, muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, trabalhadora, aposentado, servidor público aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora, os nossos canais de interatividade estão abertos para a sua participação. Está aí o WhatsApp na tela para você mandar a sua dúvida de Previdência e Direito do Trabalho, que ao longo do programa os nossos consultores vão resolvendo para você. Claro, pode se comunicar também pelo nosso e-mail. Aproveite e navegue no nosso portal programaBocaNoTrombone.com.br. Lá você tem muitas notícias de Previdência, Direito do Trabalho e dos servidores públicos. E claro, você sabe, todo domingo a gente coloca aqui na mesa um tema para debate, um tema do momento. E o tema de hoje é: o PL 6160 é uma vedação à justiça? Pois é, um projeto de lei que está sendo muito duro e combatido aí pelos advogados. Vamos saber, né, de você, se já tem alguma informação, participe, opine, ou se não tem, pergunte, questione, que ao longo do programa a gente vai podendo interagir. Vamos com a Matra 4, a sua diretora está conosco aqui, a doutora Mariana Lerina, e a gente quer saber qual é a impressão aí da associação. Será que é um copia e cola do que houve lá na reforma trabalhista, doutora Mariana? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Obrigada, bom dia Solano, bom dia aos meus colegas de mesa aqui, bom dia aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui no seu programa, então vamos lá para a questão aqui. Acho que, assim, para nós tem dois pontos que a gente tem que considerar aqui. Primeiro, a questão da restrição quanto ao benefício da justiça gratuita, que o PL traz uma alteração da regra que comporta uma interpretação, se de fato é uma alteração ou se de fato é uma regra específica que vai andar aí junto com a regra geral da CLT, que prevê a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita para o trabalhador que receba até 40% do limite máximo de benefícios do regime de previdência social, que hoje o limite é 5.800, então é algo em torno de 2.900. E nós temos também uma restrição que aí eu acho que é a mais importante, que nós vemos como mais importante, que é a questão do acordo extrajudicial, porque houve uma alteração aqui, que já é um acréscimo de outras regras em relação ao que está previsto lá na medida provisória 905 e impõe ao juiz que homologue esse acordo extrajudicial e implique uma renúncia por parte do empregado, porque ele não poderá ingressar com uma nova ação. E aí, naturalmente, isso vai impedir que ele futuramente acesse o judiciário para fins de propor alguma reclamatória trabalhista em relação àquele contrato de trabalho. Vamos saber os reflexos disso na sequência aqui com a opinião da Matra 4 com a doutora Mariana Lerina. Em nome de BVD Advogados, né, tá com a gente aqui o doutor Bruno Vilar do CASEG. Doutor Bruno, olha, praticamente viabiliza o acesso aos segurados do INSS. O segurado foi lá, protocolou o pedido, junto à Previdência, foi indeferido, e aí, para entrar na Justiça, custas. Como que fica essa questão? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Muito obrigado, bom dia Solano, bom dia colegas de bancada. Pois então, a PL, no meu ponto de vista, ela veio justamente para atacar e impedir que o cidadão ingresse no Poder Judiciário. Porque se tu pensar bem, uma pessoa que vive com meio salário mínimo, como é que ela vai ter condições de pagar as custas de todo um processo judicial? Então, a meu ver, isso também leva em consideração que o governo quer que a gente não tenha menos processos na justiça. Sim. Mas como que a gente vai fazer isso se a administração pública, ou seja, o INSS, não presta um serviço adequado, não tem uma estrutura para a gente conseguir isso? Então, a meu ver, eles teriam que começar uma medida de baixo da própria estrutura da administração pública para que tenha uma melhor eficiência, uma melhor eficácia, para que a gente não tenha tantos processos judiciais. Verdade. Bom, e um dos motivos que basearam a fundamentação desse PL, o 6.160 de 2019, é justamente a diminuição na judicialização. O Dr. Tiago Kedrick, que é presidente da nossa Comissão Especial de Seguridade Social da OAB, coordenador geral da ABA Sul, aqui na região Sul, lhe pergunto, como que fica essa questão? Realmente, será que quem tem que pagar a conta é o segurado, é o trabalhador, por causa de uma ineficiência administrativa, uma desorganização lá por parte do INSS? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutores, companheiros de bancada, bom dia aos telespectadores que estão nos assistindo.
Doutor Solano, realmente esse projeto é filho do Comitê de Desjudicialização e ele busca, inclusive na justificativa do projeto, né, tornar mais responsável a utilização do judiciário na esfera federal, na esfera previdenciária. Esse projeto acaba com a gratuidade dos juizados especiais federais que democratizaram e trouxeram a população, principalmente os mais pobres, né, a buscar a Justiça Federal. A partir deste projeto, o Juizado Especial Federal deixa de ser gratuito, passa a ter as custas previstas, inclusive em primeira instância, e a justiça gratuita fica praticamente para aquelas pessoas de muito baixa renda. Então, por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, já emitiu uma nota dura contrária ao projeto, por isso que já fomos a Brasília, né? Agora, recentemente, a FETAPERGS acompanhou a nota da OAB, né? Nós acreditamos que não é punindo o cidadão e causando medo àquele que quer buscar o seu direito por medo de sucumbir no processo, é que nós vamos trazer mais justiça para o Brasil. Não é passando para o senhor, para a senhora que está nos assistindo, o ônus do judiciário, né, tendo dúvidas sobre um serviço público, que é a Previdência Social, transpassar esse ônus para a cidadania brasileira não nos parece ser o melhor caminho. Existem muitas ideias para a gente melhorar a justiça no Brasil. Também conosco na manhã desse domingo, para representar a aba Pelotas, lá a região sul do estado, bem representado aqui, pela doutora Helena Laranjeira. Doutora Helena, obrigado por atender o nosso convite, estar com a gente. E queria lhe perguntar, uma medida desse tipo não é praticamente um desestímulo? Porque aquele trabalhador, imaginemos, que está pedindo lá o seu auxílio-doença, né? Quer dizer, ele está sem condições de trabalhar, ele precisa manter a sua subsistência e ainda assim, para ingressar com o pedido na justiça, na grande maioria dos casos, vai ter que tirar dinheiro do bolso, mas se ele não tem esse valor, não vai poder postular perante o judiciário. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, colegas de mesa. Sim, é uma grave lesão a direitos fundamentais, que começa pela Constituição, né, que é o acesso à justiça, que já é, em primeiro momento, lesado quando o Estado não fornece um serviço público adequado para garantir que essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né, tenham, nesse momento, a sua subsistência garantida pelo Estado, que é isso que a nossa Carta Magna, ela define, né, que enquanto a gente tem condições de trabalhar, nós trabalharemos e contribuiremos para a Seguridade Social. Em momento de vulnerabilidade, idade avançada, doença, morte, nós teremos esse retorno do Estado porque nós temos um sistema de seguro social. Eu contribuo quando eu posso, a contingência acontecendo, eu tenho esse retorno. Bom, nós sabemos que o INSS não fornece um serviço adequado, a administração pública, através do INSS, não fornece esse serviço adequadamente, não analisa corretamente a situação do segurado e agora esse segurado, que em geral são pessoas que recebem até 2 salários mínimos, R$2.000, essas pessoas não terão acesso ao judiciário. Isso é muito grave, é muito rígido e nós estamos extremamente preocupados com isso porque nós trabalhamos a favor da efetivação dos direitos sociais. É o mínimo que se pode, né, um Estado que pretende ser democrático de direito, ofertar aí para a sua sociedade. Bom, vamos prestigiar também a nossa RB, a nossa Rádio Bandeirantes? Claro, porque o Boca no Trombone está lá, olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigiem em FM 94,9 no AM 640 com o Boca no Trombone lá na Rádio Bandeirantes. Vai fazer uma postagem de direito da Previdência, de direito do trabalho? Olha a hashtag aí, ó. Boca 30 anos, sim, completamos 30 anos lá no último mês de setembro. E você divulga, compartilha conosco as suas postagens. E nos siga agora, não perca tempo, lá no Instagram, @programa Boca no Trombone, tem os vídeos aqui da TV, tem muita notícia de previdência, de direito do trabalho, tudo isso postado em mais esse canal de comunicação. Algumas dúvidas, algumas perguntas que vieram. Doutor Bruno, o Léo, ele é lá de Viamão, ele diz assim, como vai funcionar para a aposentadoria? Quem vai controlar o tempo de serviço? Olha, Léo, bom dia. Na verdade, assim, o INSS tem um sistema que ele faz pelo meu INSS. Tu pode entrar no sistema do meu INSS, faz mediante uma senha, login.
aí lá tem uma simulação de tempo de serviço, que tu pode observar lá quanto tempo mais ou menos o INSS está te considerando para aquele serviço. E lá pelo meu INSS tu pode acessar demais informações pertinentes ao seu caso, tipo QNIS ou outras informações pertinentes àquele benefício que tu está buscando. Perfeito. A Rosani Vidal, doutor Tiago, ela é lá de Passo Fundo, um abraço à região norte do estado. Aí paguei 5 anos um diferencial como autônoma para ter uma renda melhor, além do salário que ela recebia na carteira. Estamos recorrendo para solicitar essa diferença. Existem chances de reverter essa decisão que, no primeiro momento, o INSS não levou em consideração? Ela está se referindo, na verdade, a atividades concomitantes, contribuição como autônomo e contribuição como carteira assinada. Teria que ver se ela já não estava no teto na contribuição da carteira, para essa contribuição entrar na média. Nós sabemos que as atividades concomitantes agora as contribuições são somadas, mas foi uma modificação recente, e se é um período anterior a uma discussão na via judicial com tese favorável para que seja considerada também a soma. Então tem que ver todas essas variáveis, doutor Solano, para ela ver se ela tem chance nessa demanda. Planejamento previdenciário, temos Exatamente. falado muito sobre isso, né? Bom, o tema de hoje é o PL 6.160 de 2019, que traz muitas vedações, impedimentos, circunstâncias que colocam em xeque aí a possibilidade do segurado acessar a justiça e muitas vezes, vamos usar um termo popular aqui, doutora Mariana, numa saia justa coloca o judiciário, como aquele exemplo que a senhora estava dizendo. Tem que chancelar um acordo que por vezes não foi bem avaliado, não foi bem acautelado, como é, por exemplo, feito quando o Poder Judiciário do Trabalho analisa. Exatamente, Solano. Essa figura do acordo extrajudicial surgiu no processo de trabalho devidamente regulamentada com a reforma trabalhista, né? Aquela alteração que nós tivemos bem substancial e expressiva na CLT em novembro de 2017. Então, se criou uma figura por meio da qual o empregado e o empregador podem estabelecer um acordo em que, evidentemente, tem que haver concessões recíprocas e se submete ao judiciário. E lá, no regramento originário, que é lá da reforma trabalhista, está previsto que o juiz não é obrigado a homologar. Claro, porque o juiz tem uma das nossas garantias e prerrogativas da nossa carreira é a independência. O juiz tem que ser independente para poder decidir de acordo com a sua convicção. É claro que ele vai ter que expor os fundamentos pelos os quais ele entende que não é o caso de homologar aquele acordo, mas isso está assegurado pela Constituição. Na medida em que nós temos uma legislação que impõe ao juiz que ele deve decidir de uma forma ou de outra, nós já temos aí a nossa garantia de carreira da independência de decidir. E aí, a medida provisória 905 criou uma segunda figura, um desdobramento desse acordo extrajudicial, que é sob a justificativa de reduzir litígios. Então, por meio de um acordo extrajudicial também, o empregado e o empregador vão acordar, e aí entre aspas, porque daí eu já não vejo mais como um acordo efetivamente, que o empregador nada mais deve para o empregado. Então, na verdade, o empregado vai estar fazendo uma declaração de que o empregador cumpriu todas as suas obrigações ao longo do contrato de trabalho, ambos vão submeter isso ao judiciário e o juiz iria homologar ou não essa renúncia, digamos assim. Aí agora o PL traz mais outros desdobramentos. Então, ele regulamenta de forma mais detalhada essa figura criada pela MP 905. E ali determina que o juiz tem que homologar esse acordo e só não homologará se encontrar indícios de fraude. Bom, aí nós temos uma questão aqui que já vinha sendo submetida a nós, e aí nós temos diversas decisões a respeito, que é a questão de qual é o pressuposto da conciliação, que é esse acordo extrajudicial, é que haja uma dúvida de direitos entre as partes. Claro. Então, o empregado, existe uma dúvida se ele tem realmente direito àquela determinada parcela e o empregador também tem a dúvida se ele deve pagar ou não. Sim. Então, a partir disso, ambos cedem no seu entendimento e fazem um acordo num meio termo. E aí isso é levado para o juiz e ali o empregado vai fazer a quitação restrita, vai manifestar a quitação restrita àquela determinada parcela ou a todo o contrato. Aí vai depender se o juiz vai entender que é possível ou não. Só que agora, com essa figura, nós não temos mais a figura, o pressuposto da dúvida. Eu simplesmente, se o empregado
vem e diz para o empregador, não, você não me deve mais nada, eu não tenho mais dúvida. Então, por que precisa submeter isso ao judiciário? Exatamente. Então, nós não temos o pressuposto da conciliação, que é a dúvida. E ainda assim, a lei impõe que o juiz só deixe de homologar se encontrar indício. Ou seja, se eu entender que não tem a dúvida e não tem interesse de agir, eu sou obrigado a homologar. Então, essa é a grande incoerência, porque ele desvirtua a essência da conciliação. Né? Exatamente. Doutor Tiago, realmente é um projeto de lei que tem várias pontas aí que estão soltas, né? Eu queria que o doutor comentasse um outro ponto, que é a respeito da DER, né? A data de entrada do requerimento, porque isso, pelo projeto de lei, também passa a ser modificado caso o segurado, já no momento do ingresso do pedido, do requerimento, ele não apresente a totalidade dos documentos. É verdade. Na verdade, eles estão mudando, de certa forma, um conceito e atribuindo novamente ao cidadão a total responsabilidade de um preenchimento de requisitos e de documentação que, às vezes, ele não tem acesso. E que, às vezes, é incerto. Então, qual o objetivo disso, doutor Solano? Francamente, acredito que é a redução dos atrasados que o cidadão tem direito nas demandas previdenciárias. Porque a consequência direta disso é que o cidadão vai perder valores a que ele teria direito no momento que ele fez o pedido administrativo. Então, a alteração do artigo 105 da Lei de Benefícios, Lei 8213, através do PL 6160, é outra medida que vai afetar o bolso do cidadão que está assistindo, aquele que vai revisar ou vai pedir o seu benefício, com a desculpa de que a documentação não estaria totalmente completa, porque é dever, e sempre foi o conceito de que é dever da administração pública instruir o cidadão de forma ampla, não conseguiu fazer isso por causa das limitações do INSS, e esse ônus está sendo transferido a quem precisa do benefício e a quem não tem condições técnicas da instrução na via administrativa. Pois é, temos que pensar muito. Você, parlamentar, olha, tem que analisar, tem que se instruir, saber bem o que você vai votar. Não faça como fez na reforma da Previdência, na reforma trabalhista. Simplesmente votaram sem saber o que estavam aprovando. Né? E aproveite, faço convite para você também, navegue aí no nosso portal, programa bocanotrombone.com.br, lá tem notícias de Previdência, de Direito do Trabalho, as edições aqui da Band TV e também lá da Rádio Bandeirantes. E a nossa fanpage também está à disposição para você. Vá lá, ó, dê a sua curtida, dê o seu like e se associe aí no nosso grupo de curtidores da nossa página no Facebook. Doutora Helena Laranjeira, da aba de Pelotas. O Eduardo, lá de Tubarão, lá em Santa Catarina, ele diz o seguinte: estou aposentado por acidente do trabalho desde 2017, porém meus maiores salários são dos anos de 1986 a 93. Tenho direito à revisão da vida toda, está se referindo a uma recente decisão, inclusive, que tivemos lá em âmbito do STJ. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Sim, Eduardo, tu terias, então, direito à revisão desses valores para tentar incluí-los no seu período básico de cálculo. Interessante, então, seria o senhor procurar um advogado para fazer o cálculo adequado, ver se realmente vai ter uma repercussão de valor que vale a pena, né, a gente produzir mais um procedimento, mais um processo, enfim, mas o senhor teria, sim, em tese, direito. Previamente o cálculo, né? Doutor Bruno, o Eduardo da Capital, ele diz assim, ó, 50 anos de idade e 34 de contribuição. Como ficaria o meu caso? Terei pedágio? Ele diz que é servidor público, recolhe para o INSS, mas não é seletista. Bom dia, Eduardo. Na verdade, tu se enquadraria naquela regra de transição de 50% do pedágio, que faltaria até 2 anos para completar os 35 anos de aposentadoria. Então, tu se enquadraria nessa regra, teria o fator previdenciário, mas eu sugiro tu procurar um advogado especialista na área para fazer todo o planejamento previdenciário, mas tu se enquadraria nessa regra de transição, sim. Doutora Mariana, vou aproveitar a sua expertise aqui, uma pergunta processual. O Luiz, ele pergunta assim, ele diz que é aposentado, ele quer estar com um processo em andamento e lá no processo dele apareceu a informação, embargos de declaração. Ele quer saber, quer entender o que são os embargos de declaração. Bom dia, Luiz. Os embargos de declaração é uma medida, embora tenha esse nome no plural, é uma medida única que a parte pode ingressar toda vez que a decisão proferida pelo juiz tenha, na sua percepção, algum vício de contradição, omissão ou obscuridade. Então, o juiz profere uma decisão, a parte pode ingressar com essa medida e aí retorna para o mesmo juiz para esclarecer a sua decisão, se assim ele entender que é o caso. Então, é como se fosse
A natureza, dá para se dizer que a natureza jurídica é um recurso que é julgado pelo mesmo juiz que proferiu a primeira decisão. Perfeito. Bom, a gente está falando hoje sobre os termos, né, o que pode vir por aí, se aprovado esse projeto de lei, projeto 6.160 de 2019. Doutor Tiago Kedrick, o senhor mencionou que a nossa OAB já se posicionou de forma firme, se manifestando em favor de diálogo, em favor da cidadania. Próximos passos, como é que está sendo pensado esse bate-bola aí, como a gente fala no popular, né, com os parlamentares? Porque afinal de contas, eles é que têm a caneta, né? Exato. Nós fomos até o Conselho Federal da OAB, conseguimos um apoio com a assessoria legislativa para que nos ajudem a acompanhar todos os passos da tramitação do projeto. Estamos aguardando a criação da comissão especial. A partir do momento que for criada a comissão especial, nós da Comissão de Seguridade Social aqui, que ambos os colegas que estão aqui, o doutor Bruno e a doutora Laranjeira também fazem parte, e os demais colegas da Comissão de Seguridade Social, vamos falar com os parlamentares, levar a nota da OAB, mostrar o porquê da nossa indignação com esse projeto, né? E vamos tentar articular desde o princípio, né? No diálogo com os parlamentares, tentar trazer outros estados, as OABs de outros estados também na luta contra o PL, né? Porque a nossa posição já é contrária, já foi aprovada por unanimidade aqui no Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, a contrariedade aos critérios do projeto. Veja, Solano, se tiver uma família em que um casal de idosos recebam R$ 1.200 cada um, tiver um filho fazendo estágio de R$ 1.000, né, porque é considerado o conjunto familiar, né, a renda familiar, essas pessoas não terão direito à justiça gratuita na Justiça Federal e nem no Juizado Especial Federal, que deixa de ser gratuito, como eu falei na minha primeira manifestação. Então, é um critério rígido demais e que vai fazer com o cidadão, porque certeza não se tem que vai ganhar o processo. Vai fazer com que o cidadão prefira não entrar com a ação. E será que isso é a justiça que nós queremos? Será que a justiça que nós queremos é a justiça do medo? Por isso, doutor Solano, nós vamos já em janeiro, fevereiro, finalizado o recesso parlamentar, que é em fevereiro, vamos atuar junto em Brasília os parlamentares com o apoio que já obtivemos lá no Conselho Federal. Tem que ser assim, somente dessa forma, né? Um projeto como esse não pode passar. E na sua avaliação, doutora Mariana, e na avaliação da Matra 4, é uma medida como essa que tende a buscar um enfraquecimento também da Justiça do Trabalho, no momento que a senhora fez várias ponderações que levam a crer a esse raciocínio, né? Sim, sem dúvida, Solano, e isso a gente já pode falar, assim, e ainda que o PL não tenha sido aprovado, porque nós já temos o retrato da reforma trabalhista, que agora nesse ano do início de 2018 para cá, nós tivemos uma redução de 30% dos processos trabalhistas. E essa redução não é porque os conflitos não existem, não é porque as reclamações que tinham antes em relação a determinados direitos que não estavam sendo cumpridos deixaram de acontecer. É porque, exatamente como o doutor estava colocando, nenhuma pessoa tem a certeza de que ela vai ganhar uma ação. O advogado não tem como dar essa certeza, porque é um ser humano que está lá julgando e avaliando, e são provas, às vezes provas que vêm também a partir de uma percepção humana como a prova oral. Então, não existe certeza. E aí, a parte que eventualmente entende que tem algum direito que foi descumprido, mas ela encontra talvez algum receio de não conseguir demonstrar ou de não conseguir convencer o juiz, ela naturalmente não vai ingressar com a ação. E o resultado disso foi esse percentual já bem significativo de redução que nós tivemos aí nesses últimos 2 anos. Claro, o pessoal fica com medo de ingressar com a reclamatória, né? Tem toda essa questão das custas. Vá agora e se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Digite lá, Programa Boca no Trombone, dê o seu like, dê a sua curtida, você recebe os programas aqui da Band TV, tem um material especial da internet, as questões, a gente recebe muitas dúvidas, não consegue, obviamente, responder a todas aqui. Carinhosamente a gente responde para todo mundo lá no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de mais um meio de comunicação aqui do Boca, @Programa Boca, é a nossa identidade lá no Twitter. Em 140 caracteres você faz a comunicação conosco. Paradinha, intervalo, a gente volta para fechar o Boca desse domingo, a opinião final dos meus debatedores. Afinal de contas, o PL 6.160, vamos falar muito dele ainda, hein? Ele é uma vedação à justiça? Opine aqui no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.
De volta com o Boca na manhã do seu domingo e voltamos para fechar a edição de hoje que tratou dos termos, né, do PL 6.160 de 2019. Palavra final da Matra 4 com a doutora Mariana Lerina. Bom, Solana, de um modo geral, nós temos, afetando aqui as questões trabalhistas, o artigo que trata da restrição quanto à justiça gratuita, porque esse artigo aqui está sendo inserido numa lei que regulamenta toda a organização da Justiça Federal. E aí abarca a Justiça do Trabalho também, porque nós somos uma especialização da Justiça Federal. Então, essa restrição aqui vai atingir naturalmente os processos trabalhistas, então os empregados, os trabalhadores. E nós temos também uma segunda restrição aqui, que é o que a gente colocou em relação aos acordos extrajudiciais. Muita atenção, né? Doutor Bruno Vilar, e a sua opinião final sobre esse PL? Bom, Solano, na verdade esse PL ele visa realmente atacar, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, atacar diretamente a cidadania brasileira, impedindo que as pessoas ingressem com ações judiciais, com demandas judiciais. Eles querem desjudicializar as questões previdenciárias, mas como eu falei antes, começa de baixo. Eles deveriam fazer uma medida para melhorar a estrutura da Previdência Social. O sentido inverso, né? Exatamente. Doutora Helena Laranjeira, da ABA Pelotas, é a sua opinião final? Eu aproveito para continuar no raciocínio do Dr. Bruno, que a administração ela precisa aprimorar primeiro o trabalho dela para depois, então, poder eventualmente diminuir a quantidade de processos judiciais. Isso não se faz tirando a possibilidade das pessoas de ingressarem com as ações em função da questão, né, econômica. E isso, conforme eu havia dito na minha primeira fala, lesa gravemente direitos fundamentais. Dr. Tiago Kedrick, nosso presidente da Comissão de Seguridade Especial, Seguridade Social aqui da OAB e coordenador-geral da ABA. Doutor Solano, eu encerro cumprimentando pelo programa com esse tema do PL, cumprimentando a ti, agradecendo, porque é um tema que vai afetar gravemente a todos os que estão nos assistindo. Esse parâmetro vai se expandir para outras áreas, vai se expandir no futuro, porque a desjudicialização, se vier por esse viés, vai prejudicar a toda a cidadania brasileira e vai prejudicar o acesso à justiça. Não vamos deixar que façam isso com a cidadania brasileira. Esse é o recado final. Obrigado. Certo. Muito obrigado. Obrigado ao Tiago, à Helena, ao Bruno e à Mariana por mais um Boca no Trombone. Por hoje encerramos, mas durante a semana vamos conversando aí pelo Facebook, pelo site, pelo YouTube. Também nós temos o Twitter, temos a nossa conta lá no Instagram. Tem muita produção de conteúdo que a gente faz essa conversa, esse bate-bola ao longo da semana. Vá nos curtindo aí nas nossas redes sociais, tá certo? Encontro marcado? Sim, aqui a partir da semana que vem a gente tem as retrospectivas. Vamos com os nossos especialistas, os nossos parceiros, começar a olhar para trás, ver como foi o ano de 2019 e também projetar o 2020 nas edições do Boca no Trombone. No seu ano 30, protegendo o seu direito.